identidade é algo espetacular, porque todos nós temos, mas eu quero provocar você a sua identidade em Cristo, porque é algo que, quando nós encontramos a nossa identidade em Cristo, nós também encontramos a nossa identidade aqui na terra. Quando nós encontramos o nosso propósito em Cristo, nós também encontramos o nosso propósito aqui na terra. Quando nós nos aproximamos do Criador, o Criador começa a direcionar caminhos para a criatura. Isso é maravilhoso. Olha que interessante. Jesus, ele veio em forma de filho, não em forma de pai. E ele sempre serviu para nós como um exemplo. E por que ele não veio em forma de pai? Para que você não tenha um posicionamento de pai. Mas ele vem em forma de filho, para que você tenha um posicionamento de filho. Não de servo, não de pai, não de amigo, não de qualquer outra coisa, de filho. O filho sempre estará dependente dos cuidados do pai. O filho, ele tendo a sua idade de 5 anos, de 6 anos, o pai cuida. Ele tendo a sua idade de 18 anos, o pai cuida. Ele saindo de casa, fazendo seus 25, seus 30 anos, o pai cuida. O filho estando bem velho, com 60 anos, se o pai ainda estiver vivo, ele cuida. E é uma identidade que eu preciso assumir, uma identidade de filho de Deus. E é maravilhoso, isso é gostoso, é algo que enche o nosso coração. Por quê? Porque enquanto que eu for filho, eu tenho a noção que eu estou sendo cuidado pelo pai. E eu estou sendo cuidado pelo pai, independente do que eu faça pelo pai. Exemplo é para vocês que são mães ou para vocês que são filhos. Quando o filho chega na casa, a primeira coisa que o pai pergunta ou a mãe pergunta é: você está bem? E aí o filho responde, e aí logo em seguida vem outra pergunta: você vai comer? Porque a gente vê duas situações. Primeiro, o estado de necessidade da pessoa, e o pai, ele está sempre cuidando desse estado de necessidade. E aí vem o outro estado da pessoa, é que se tem algo faltando para ela. E aí o pai precisa identificar isso. Você está com fome, você quer comer, você quer tomar um banho, você quer... O que você precisa, né? E o filho todo arrogante, todo ignorante: ah, mãe, não, tá bom, não, pai, tá, não. E muitas vezes nós estamos tratando o pai dessa forma. O pai tem usado pessoas, o pai tem usado situações, o pai tem usado locais, o pai tem usado a igreja, o pai tem usado louvores, o pai tem usado pessoas, o pai tem usado pregações, o pai tem usado vídeos, o pai tem usado tantas coisas para perguntar para você assim: você está com fome, eu quero te alimentar. E o que eu quero te alimentar não é de uma coisa material, o que eu quero te alimentar é de uma coisa espiritual. Porque tudo que é espiritual não passa. Agora o que é material passa, o que é material se desfaz. Agora aquilo que é espiritual não passa. E o pai tem usado pessoas, vou focar de novo nisso aqui, tem usado pessoas, situações e locais para te alimentar. E muitas vezes você está deixando isso de lado. E aí eu pergunto: cadê a sua identidade de filho? A sua identidade de filho precisa gritar para as outras pessoas. Exemplo, se você voltar um tempo atrás, uns 30, 40 anos atrás, era muito engraçado a forma de tratamento. Qual é o seu nome? Ah, João. João do quê? João, filho do Zé. André do quê? André é filho da Marta. Ah, não, é o filho da Marta. Não, esse é o filho do fulano. Era mais fácil você saber que era o nome do pai ou da mãe da pessoa do que o nome da pessoa. Antigamente era assim, né? Às vezes você não sabe o nome da... Não, o filho do fulano. Não, o filho do ciclano. Quer dizer, o nome do pai brilhava, o nome do pai era reconhecido. Essa identidade precisa voltar para a igreja. Não é preciso que eles saibam o nome da nossa igreja, Caçadores de Deus. Não, uma igreja preta lá, toda pintada de preta lá, mas não tem problema. O importante é que o nome do pai venha crescer. Tudo aquilo que você tem para fazer para Deus, é importante que o nome do pai venha crescer. Que a sua identidade de filho venha brilhar cada vez mais. E agora eu vou tocar num assunto sério. Tem pessoas que têm dificuldade para fazer a identidade do pai brilhar, devido a traumas, a cicatrizes com a identidade do pai terreno. O pai terreno não foi muito bom, não foi muito excelente. E é inconscientemente, essa pessoa meio que cria uma trava com o pai celestial. Inconscientemente, essa pessoa cria uma trava com líderes que querem abençoar a vida dessa pessoa, mas ela cria uma trava porque o pai terreno pisou na bola. Então inconscientemente essa pessoa, ela fala assim: não, eu tenho meus limites aí, não sei o que. Na verdade você está fugindo de um cuidado paterno que você precisa ter, que todas as pessoas precisam ter. É maravilhoso o agir de Deus, porque quando eu reconheço a minha fraqueza, aí Ele pode me tratar. Imagina você sentir uma dor no seu corpo e ir trabalhar com essa dor, trabalhar o dia inteiro com essa dor, chegar em casa com essa dor, dormir com essa dor. E aí você pensa assim: não, amanhã vai passar. E aí no outro dia, mesma dor. E aí no outro dia, mesma dor. E aí no outro dia, mesma dor.
você está fugindo de um cuidado. Aí você fica com aquela sensação, não, eu não vou no médico, porque se eu ir no médico, ele pode diagnosticar algo muito sério. Eu não quero que você morra aos poucos. Eu quero que você revele a sua dor, para que o Pai possa curá-la. É horrível nós fazemos parte de uma igreja, nós estarmos em Cristo, nós vivemos para Ele e está morrendo aos poucos. Isso é horrível. É horrível eu precisar fugir das pessoas. Por mais que eu ame as pessoas, por mais que eu ame a minha família, por mais que eu ame o meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas eu preciso fugir disso. Eu crio escapes. Eu não quero estar perto, porque eu estou morrendo aos poucos, e eu não consigo contar isso para ninguém. Eu não consigo revelar isso para ninguém, porque eu não me permito também a confiar em ninguém. Eu tenho travas na minha vida, eu tenho bloqueios na minha vida. Então eu vou me acasulando, eu vou me escondendo, e aos poucos você vai morrendo. E aí você ouve o louvor te faz chorar, a presença de Deus te toma, e aí você pensa, poxa, agora que tudo vai mudar. Mas aí quando o culto acaba, aquele mesmo ciclo volta. Mas eu deixo eu dizer para você, você tem uma identidade de filho, diga aleluia por isso. E quando o filho chega em casa, qual é a primeira pergunta do pai? Deus tem perguntas para você nessa manhã. E não tem problema, porque a primeira coisa, se você virar do seu pai e falar, não pai, eu não estou bem, não mãe, eu não estou bem, a primeira coisa que ela vai falar, então vamos para o médico, vamos dar um jeito, eu vou preparar um chá de boldo aqui, eu vou preparar um chá de picão aqui, eu vou preparar um chá de amendoim, eu vou preparar um chá de sei lá o que, mas nós vamos te curar, nós vamos dar um jeito aqui. E você já reparou que filho nenhum quer ir para o médico? O pai nos leva a fazer coisas que nós não queríamos fazer, mas o pai nos leva a fazer para o nosso bem. Estava conversando com o meu irmão ontem, a gente estava num assunto tão interessante. Foi legal que ele posicionou para mim assim, falou, Rafa, tem que existir uma diferença entre o pai e o amigo. O pai, ele pode ser amigo, mas o filho sempre tem que entender que existem essas duas relações. E tem hora que o pai, ele é amigo, e tem hora que o pai é pai. Porque se o pai só for amigo, tem dias que você não quer ouvir o amigo, tem dias que você não está nem aí pro amigo. Agora o pai falou, está falado. E aí a gente estava identificando, a gente conversa as coisas, essas loucuras nossas, e a gente vai conversando, e a gente falava que a sociedade de hoje, os filhos, eles querem o pai amigo, mas só a parte do amigo, eles não querem a parte do pai. Eu não sei porque Deus trouxe essa mensagem para nós, mas Deus sabe por quê. Eu quero mostrar para você que mesmo você tendo uma relação difícil com a sua mãe, mesmo você tendo uma relação difícil com o seu pai, isso não pode interferir no seu relacionamento para com Deus. E o que eu quero te passar? Às vezes você tem um bloqueio de se submeter às coisas de Deus, por causa disso que eu estou te explicando. O bloqueio interno, o bloqueio inconsciente, e você nem percebe. É algo natural, algo que você não percebe, mas é algo que está te afetando. O embaixador, ele precisa conhecer totalmente o país a qual ele está e aquele qual ele vai. Eu estou representando a nação, então eu preciso conhecer a nação que eu estou representando. Eu vou para outro país, eu vou representar o Brasil lá na Alemanha. Eu preciso conhecer muito bem o Brasil e também preciso conhecer muito bem a Alemanha, porque senão fica algo incomunicável. E às vezes você está assim com oposição de igreja. Você não comunica nem com a igreja, você não comunica nem com as pessoas lá fora. Por quê? Porque você não conhece nenhum dos dois. O embaixador, ele conhece muito bem a nação de qual ele saiu. Eu quero que você conheça muito bem o reino. Eu quero que você conheça muito bem as coisas de Deus. Mas eu também necessito que você conheça as pessoas a qual você convive, porque senão você se torna um ser incomunicável. Tem embaixadores que estudam 15 a 20 anos para se tornar embaixador. É um estudo, é um processo. Ele precisa saber a língua. Se eu vou ser um embaixador lá na Alemanha representando o Brasil, eu preciso falar alemão. Eu preciso conhecer os costumes. Eu preciso conhecer o jeito. Eu preciso entender as práticas. Não preciso praticá-las, mas eu preciso entender o que leva àquelas práticas. É isso que eu estou despertando em você, igreja. Eu estou dizendo para você que vai ter situações que o pecado vai estar ao seu derredor. Você não precisa praticar o pecado, mas você precisa conhecer aquilo que leva a pessoa a falhar. Porque muitas vezes apontar o dedo é fácil, mas você talvez não conhece a origem daquele fracasso, a origem daquela falha. Se você é um embaixador, você precisa conhecer a origem. O filho sempre vai ter a cara do pai, é verdade ou não é? Quando eu digo pai, eu me refiro à mãe também. Eu
reparei que vocês ficaram meio chateadas, mas não, eu tô dizendo a mãe também. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras aqui se transformem em pães. Olha o que o inimigo está provocando, olha o que Satanás está fazendo. Eu não gosto de falar muito do diabo, não gosto de dar crédito para ele, até porque ele não tem nenhum poder sobre nossas vidas, amém? A gente também tem que parar de terceirizar as coisas. Ah, foi o diabo. Não, ele não tem poder para tocar nos filhos. Não há poder para tocar nos filhos. Então vamos parar com esse negócio. É o diabo. O inimigo, ele não tem esse poder mais de tocar nas pessoas. Então, tira o diabo da jogada, ok? Ficou claro? Parou com esse negócio de Satanás? Ele não toca nos filhos, mas ele vem com aquelas sugestões. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Já que você é filho, prova que você é filho. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Traduzindo, o inimigo falou para ele assim: prova para mim que você é filho. Transforma isso, transforma. Faz algo para provar que você é filho. Faz algo para provar que você é amado. Faz algo para receber algo de Deus. Faz algo para mostrar que você tem identidade. Faz algo, faz, eu preciso que você faça para mostrar, faz. Jesus não fez nada. E por que ele não fez? Porque a graça de Deus não tem a ver com aquilo que a gente faz, mas tem a ver com aquilo que Ele é. Oh, Deus maravilhoso. É lindo isso. Porque quando a gente entende isso, os nossos esforços que acontecem, eles vão caindo, eles vão deixando de lado. E aí a gente para de barganhar com Deus. Mas o inimigo falou: prova para mim que você é filho. Jesus olhou e falou: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Traduzindo, eu não preciso provar, eu não preciso fazer nada para me tornar filho. Eu sou filho dele. Identidade. Eu tenho identidade de Cristo. Então, independente de você errar, ou independente de você acertar, você não deixa de ser. Olha para quem está ao seu lado: filho. Não deixa de ser. Se eu pecar, eu continuo sendo filho, continua. Tá, mas aí na oração eu tenho que falar: meu Deus, me perdoa pelos meus... Não. Imagina, quem é mãe aqui, sabe? Imagina se toda vez que seu filho fez algo de errado, ele chegasse em você e contasse, falar: eu fiz isso. Imagina. Você não perde a posição de filho pelos seus erros. E pelos seus acertos, você também não aumenta essa posição, tá? Porque tem gente que pensa assim: não, então deixa comigo, eu vou ser o super santo, porque aí eu vou ter um crédito maior com Deus. E aí vai ser maravilhoso. E aí eu vou ser atendido. E aí tudo que eu pedir, Ele vai fazer. E não sei o que. E não, você está trocando tudo. A graça não tem a ver com o que você faz. A graça só tem a ver com aquilo que foi feito. Êxodo capítulo 17, versículo 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Eu vou ler para você entender. O povo tinha um sacerdote chamado Moisés, o povo de Deus. E aí, quando Moisés levantava as mãos, o povo tinha vitória atrás de vitória. Era algo engraçado. Imagina o povo lutando, e aquela guerra, e o povo perdendo, e não sei o que, e sendo afligido. De repente Moisés levantava as mãos, e o povo de Deus vencendo, aquela alegria, e vai Israel. Só que Moisés cansava. Então o que acontecia? As mãos abaixavam, aí vinham os amalequitas e venciam. E era esse ciclo horrível. E aí o que a gente aprende com isso? Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, só que Moisés cansava. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Velha aliança é isso, nova aliança, o negócio é lindo, é diferente. Moisés com as mãos levantadas, venciam, só que ele cansava. Porque o sacerdote era o Moisés, não era? Na nova aliança, quem passou o sacerdote? Diga: Jesus Cristo. E olha como é que Jesus Cristo foi crucificado. Com as mãos levantadas. E qual é o segredo das mãos levantadas? Quando Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Jesus Cristo foi crucificado com as mãos levantadas para você vencer. Só que agora, da mesma forma que eu consegui construir um sonho dentro da sua cabecinha, eu também vou destruir esse sonho. Porque a gente não vive os nossos sonhos, a gente vive os sonhos de Deus. Ele tirou a gente dessa linha de competição. Porque Jesus, ele nunca trabalhou dessa forma. Um vence e o outro perde. Por isso que ele falou: vocês são mais que vencedores. Com
comigo não existe esse lance de você vai vencer hoje, talvez amanhã. Não, vocês estão acima da linha da competição. Por quê? Se eu chego na frente, se eu sou o primeiro, alguém é o segundo, alguém é o terceiro, alguém perdeu. Não, Cristo não tem isso. Com Cristo todo mundo vence. Com Cristo tem lugar para todo mundo. Com Cristo tem espaço. Ele tirou você dessa linha, precisa ficar claro, tá? Ele tirou você dessa linha de vencer ou perder. Eu sou mais que isso, mais que vencedor. Porque sabe por que ele tirou você dessa linha? Porque o dia que você vencer, você vai dar glória, vai dar aleluia, vai falar obrigado Jesus. E o dia que você perder, entende? Não vai ter glória, obrigado, nada Jesus. Então ele te tirou dessa linha de competição. Jesus é maravilhoso. Os fariseus brigavam com Jesus, não era por causa do milagre, mas era porque Jesus falava, eu sou filho de Deus. Porque Jesus, ele trazia uma identidade. Você vai ter lutas na sua vida, você vai ter desafios na sua vida, quando você pegar essa identidade para você. O que é a identidade? É saber quem você é. Pastor, mas isso leva tempo. Leva, claro que leva tempo sim. Mas em Cristo, você precisa saber o quanto antes. E o que você é em Cristo? Filho, nada mais. Cheio de erro que você tem aí, cheio de pecado, cheio de falhas. Ninguém, nada pode tirar isso de você. Eu já cometi alguns erros muito graves na minha vida como pastor. Eu já coloquei pessoas no banco. Eu já falei para as pessoas, não, você não pode fazer isso porque você não foi pro monte. Não, você já não pode fazer isso porque você não é tão santo. Não, porque eu já cometi essas besteiras. Mas quando a graça entra no nosso coração, a nossa mentalidade de ver o cristianismo muda. Porque a gente entende que não é o que as pessoas fazem, é o que ele fez. O mérito das pessoas cai. Todo esforço humano cai. Todo esforço humano diminui. E aí quem cresce? Cristo. Olha que história interessante. Eu estava conversando com uma moça e ela falou assim, pastor, eu estou fazendo um jejum. Ela não é da nossa igreja. Eu estou fazendo um jejum e Deus colocou no meu coração de usar cabelo natural. Eu usava chapinha, só vou usar cabelo natural. Porque Deus colocou no meu coração que eu preciso ser natural, não sei o que, do jeito que eu vim ao mundo aí. Aí tirou brinco, tirou tudo. Só natural, maquiagem, nada. E pastor, a presença de Deus desceu muito forte. Falou, que bacana, que legal. Só que aí, no outro dia, teve um casamento. E aí ela não foi natural pro casamento, né? Se arrumou toda, fez os cambalachos aí que as mulheres fazem, né? Chapinha, colocou brinco, pintou a cara. E aí, ela teve que ir do casamento pra igreja. Só que ela não foi natural, né? Porque ela tava toda produzida. E aí foi pedido pra ela louvar lá. Ela louvou. Ela falou pra mim assim, pastor, Deus agiu da mesma forma. Ela falou, mas eu fiquei meio confusa, porque falaram que se eu fizesse natural, né? Aí eu falei pra ela, o nome disso é graça. A graça não tem a ver com a gente, a graça tem a ver com ele. Porque se fosse olhar humanamente, eu teria que estar como aqui? De terno e gravata. A igreja não poderia estar preta, teria que estar clara. E um monte de procedimento que a gente nunca ia conseguir seguir. E você entende que a lei chega uma hora que ela falha? Chega uma hora que o homem não consegue cumprir? Lembra de Moisés? Levanta a mão, o pessoal vence. Só que uma hora você cansa, cara. Por isso que muitas pessoas saem da igreja. Porque a igreja não é mais igreja. A igreja virou uma instituição de regras, doutrinas do homem e esse negócio todo aí. A igreja virou uma instituição para muitos como uma empresa, de fazer dinheiro, uma máquina de dinheiro. A gente não está nesse meio, amém? A gente está lutando para ser diferente. E é importante ressaltar, tem que ficar muito claro na sua cabecinha, que nós não somos os únicos e nem os primeiros, porque senão a gente cai em outra regra de religiosidade. Lucas capítulo 5, versículo 5. Jesus falou para o Pedro, falou, vai, tenta pescar de novo. Simão respondeu, mestre, esforçando-nos a noite inteira, não pegamos absolutamente nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes de novo. Pedrão lançou a rede, pessoal. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar, começou a haver um rompimento. Eles ouviram uma palavra, eles obedeceram a palavra e algo começou a romper. Eu declaro que nessa manhã haverá um rompimento na sua vida. Pastor, o que vai romper? Aquilo que precisa ser rompido. Tem relacionamentos que precisam ser rompidos. Tem situações que precisam ser rompidas. Tem portas que precisam ser rompidas. Agora eu vou mostrar para você a graça de Deus aqui, ó. Lançou a rede, obedeceu Jesus. Começou a romper. Peixe atrás de peixe. Aí entrou a graça. Como assim, pastor, entrou a graça? Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco,
para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Pedro obedeceu uma palavra. Pedro obedeceu a palavra. Quando ele obedeceu a palavra, ele pescou muito. Só que ficou muito mesmo. E aí o que ele deu? Deu sinais. Ei, venham para cá. Tem muitos peixes aqui. Eu não vou dar conta, tem peixes para vocês também. Agora a gente vê a graça de Deus alcançando outras pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que não fizeram absolutamente nada. Sabe aquele seu filho, sabe aquele seu pai, sabe aquela sua irmã, sabe aquelas pessoas que não vão para a igreja, que não têm um contato com a palavra, mas que através, não de você, mas através de poder eterno do Deus soberano, elas também serão alcançadas. A Bíblia fala que Pedro deu sinais. Eu preciso que você se atente aos sinais. Deus está dando sinais para você. Deus já está mostrando que você precisa mudar. Deus já está mostrando que Ele quer uma aliança. Deus já está mostrando que tem peixe para você. Então quando Pedro fala assim, ó, vem, os caras vêm babando, falam, não, eu quero. E aí todo mundo participa daquela pesca maravilhosa. Agora eu pergunto para vocês, o que aqueles pescadores fizeram? Eles não fizeram absolutamente nada. Eles tiveram que subir no monte. Eles tiveram que jejuar 40 dias e 40 noites. Eles tiveram que fazer votos atrás de votos. É legal que quando a gente entende a graça, tudo isso cai por terra. A gente vê que essas... Não, peraí, eu não quero essas coisas. Pastor, mas eu já fiz, e já fiz com o Senhor, e deu certo. Claro que deu. Deu por causa da fé. Mas quando a gente vive a graça, a gente exclui nossos esforços. A gente só vive por um esforço. Qual, pastor Rafael? Aquele da cruz. Que é algo que já foi feito. Lembra de Jesus no deserto lá, 40 dias e 40 noites? Foi tentado em Mateus 4. Jesus é a nova aliança e antes existia a velha aliança. Olha na velha aliança como é que aconteceu. O povo passou pelo deserto. O povo tentou a Deus. O povo murmurou contra a comida que receberam. E o povo adorou outros deuses. 3 coisas que o povo fez. Tentou Deus, murmurou e adorou outros deuses. Em Mateus 4, Jesus ele trouxe uma resposta do que o povo seria. Jesus não tentou, Jesus não murmurou e Jesus não adorou outros deuses. Quem lembra da mensagem da substituição, sabe que tudo que Jesus é o que nós somos agora. Pastor, eu não sou digno de ser igual a Jesus, mas houve uma substituição. A santidade que nele havia foi passado para você. A Bíblia fala que no grande dia nós vamos chegar com confiança. Se vai chegar com confiança, significa que os meus pecados já estão anulados na cruz. Se eu vou chegar com confiança, se eu tenho confiança que eu posso entrar nessa igreja, o que eu faço? Essa palavra que eu tenho para você, que com confiança você vai herdar o reino de Deus. Com confiança você vai entrar no céu. Jesus Cristo ele deixou um modelo de família. Deixará pai, deixará mãe e unir-se-á. Modelo de família, deixa pai, deixa mãe, unir-se-á. Vai se unir, mas existe um modelo, pai e mãe. Estão tentando tirar isso, estão tentando deturpar isso. Mas existe esse modelo, pai e mãe. Pastor, e quem vive diferente? É da igreja, não sei o que. Não tem problema, mas é um modelo, pai e mãe. Não estou dizendo que você não vai para o céu ou não, se você seguir ou não esse modelo. Mas existe ele. E o momento da união é muito forte, porque é para criar outra família, algo maior. E Jesus Cristo fez isso. Deixou o pai, deixou a mãe, porque a Bíblia fala que quando ele está na cruz, quem é que está de frente para ele, falando com ele? Ele deixou o pai, ele deixou a mãe e ele se uniu. Porque ele falou, tem que unir, não é? O homem vai se unir com a mulher. Ele se uniu com a igreja. Está na hora de você se unir com o seu propósito. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir Jesus que é maravilhoso.